Quando o período de pesquisa sexual infantil chega a um final após um período de enérgica repressão sexual, o impulso de pesquisa terá três possíveis diferentes vicissitudes resultantes de sua relação primitiva com interesses sexuais. No primeiro caso, a pesquisa participa do destino da sexualidade, portanto, a curiosidade permanecerá inibida e a liberdade da atividade intelectual poderá ficar limitada durante todo o decorrer de sua vida, sobretudo porque logo a seguir a influência da educação acarretará uma intensa inibição religiosa do pensamento. Este é o tipo caracterizado por uma inibição neurótica. Bem sabemos que o enfraquecimento intelectual adquirido nesse processo representa um fator efetivo na irrupção de uma enfermidade neurótica. Num segundo tipo, o desenvolvimento intelectual é suficientemente forte para resistir à repressão sexual que o domina. Algum tempo após o término das pesquisas sexuais infantis, a inteligência tendo se tornado mais forte, recorda a antiga associação e ajuda a evitar a repressão sexual e as suprimidas atividades sexuais de pesquisa emergem do inconsciente sob a forma de uma preocupação pesquisadora compulsiva, naturalmente sob uma forma distorcida e não livre, mas suficientemente forte para sexualizar o próprio pensamento e colorir as operações intelectuais com o prazer e a ansiedade característicos dos processos sexuais. Neste caso, a pesquisa torna-se uma atividade sexual, muitas vezes a única, e o sentimento que advém da intelectualização e explicação das coisas substitui a satisfação sexual. Mas o caráter interminável das pesquisas infantis é também repetido no fato de que tal preocupação nunca termina e que o sentimento intelectual tão desejado de alcançar uma solução torna-se cada vez mais distante, devido a uma predisposição especial. O terceiro tipo, que é o mais raro e mais perfeito, escapa tanto à inibição do pensamento quanto ao pensamento neurótico compulsivo. É verdade que nele também existe a repressão sexual, mas
ela não consegue relegar para o inconsciente nenhum componente instintivo do desejo sexual. Em vez disso, a libido escapa ao destino da repressão, sendo sublimada desde o começo em curiosidade e ligando-se ao poderoso instinto de pesquisa como forma de se fortalecer. Também nesse caso, a pesquisa torna-se, até certo ponto, compulsiva e funciona como substitutivo para a atividade sexual. Mas, devido à total diferença nos processos psicológicos subjacentes, abre parênteses, sublimação ao invés de um retorno do inconsciente, fecha parênteses, a qualidade neurótica está ausente, não há ligação com os complexos originais da pesquisa sexual infantil e o instinto pode agir livremente a serviço do interesse intelectual. A repressão sexual que tornou o instinto tão forte ao acrescentar-lhe libido sublimada, ainda influencia o instinto no sentido de fazê-lo evitar qualquer preocupação com temas sexuais. Se refletirmos acerca da ocorrência em Leonardo desse poderoso instinto de pesquisa e a atrofia de sua vida sexual, abre parênteses, restrita ao que poderíamos chamar de homossexualidade ideal, sublimada, fecha parênteses, sentir-nos-emos inclinados a proclamá-lo um modelo ideal do nosso terceiro tipo. A essência e o segredo de sua natureza parecem derivar do fato que, depois de sua curiosidade ter sido ativada na infância a serviço de interesses sexuais, conseguiu sublimar a maior parte da sua libido em sua ânsia pela pesquisa. Mas, por certo, não será fácil provar a verdade dessa hipótese. Para fazê-lo, necessitaríamos conhecer alguns pormenores sobre seu desenvolvimento mental durante os primeiros anos de sua infância. E parece absurdo desejar dados dessa natureza quando os pormenores sobre sua vida são tão escassos e tão inseguros, e ainda mais por tratarem de informações sobre circunstâncias que ainda hoje escapam à atenção dos observadores, mesmo em se tratando de pessoas de nossa geração. Sobre a juventude de Leonardo, sabemos muito pouco
Chico nasceu em 1452 na cidadezinha de Vinci, entre Florença e Empoli. Era filho ilegítimo, o que naqueles dias certamente não constituía estima social muito grave. Seu pai era Ser Piero da Vinci, um tabelião que descendia de uma família de tabeliões e de fazendeiros que tiraram seu sobrenome da localidade de Vinci. Sua mãe foi uma tal Caterina, provavelmente uma camponesa, que mais tarde se casou com outro, com um patrício de Vinci. Esta mãe não volta a aparecer na história da vida de Leonardo e somente Merezkovsky, o escritor, acreditou ter encontrado vestígios seus. O único fragmento de informação precisa sobre a infância de Leonardo aparece num documento oficial do ano de 1457. Trata-se de um registro de terras em Florença para taxação de impostos e que entre os componentes da família Vinci menciona Leonardo, de 5 anos de idade e filho ilegítimo de Ser Piero, do casamento de Ser Piero com uma tal Dona Albiera. Não houve filhos, o que tornou possível educar o pequeno Leonardo na casa de seu pai. Permaneceu nesta casa até entrar para o estúdio de Andrea del Verrocchio como aprendiz. Não sabemos com que idade. No ano de 1472, o nome de Leonardo já se encontrava na lista dos membros da Companhia dei Pittori. E isso é tudo. Subtítulo 2. Ao que eu saiba, existe apenas um trecho nos apontamentos científicos de Leonardo em que ele insere um fragmento de informação sobre sua infância numa passagem acerca de voo dos abutres. Ele se interrompe subitamente para descrever uma recordação de sua tenra infância que lhe veio à memória. Abre aspas. Parece que já era meu destino preocupar-me tão profundamente com abutres, pois guardo como uma das minhas primeiras recordações que, estando em meu berço, um abutre desceu sobre mim, abriu-me a boca com sua cauda e com ela fustigou-me repetidas vezes os lábios. O que encontramos aqui é, portanto, uma recordação de infância e, sem dúvida, de natureza bem estranha. Não só estranha pelo que conta, como pela idade a que se refere. Que uma pessoa possa lembrar-se de alguma coisa da época de sua amamentação, talvez não seja impossível. Porém, essa recordação não poderá certamente ser considerada real.
No entanto, o que a memória de Leonardo afirma que um abutre abriu a boca da criança com sua cauda parece tão pouco provável e tão fabuloso que uma outra hipótese seria talvez mais cabível e poria um fim às duas dificuldades antes mencionadas. Nessa outra versão, a cena do abutre não seria uma recordação de Leonardo, porém uma fantasia que ele criou mais tarde, transpondo-a para sua infância. É deste modo que muitas vezes se originam as lembranças da infância, muito diferentes das lembranças conscientes da idade adulta. Elas não se fixam no momento da experiência para mais tarde serem repetidas, somente surgem muito mais tarde, quando a infância já acabou. Nesse processo, sofrem alterações e falsificações de acordo com os interesses de tendências ulteriores, de maneira que, de um modo geral, não poderão ser claramente diferenciadas de fantasias. Talvez se possa melhor explicar-lhes a natureza comparando-as com o começo da crônica histórica entre os povos da antiguidade. Enquanto as nações eram pequenas e fracas, não cuidavam de escrever a sua história. Os homens lavraram suas terras, lutavam com seus vizinhos, defendendo sua sobrevivência e procuravam conquistar mais território e riquezas. Foi uma época de heróis e não de historiadores. Seguiu-se outra época, a da reflexão. Os homens sentiram-se ricos e poderosos e agora sentiam uma necessidade de saber de onde tinham vindo e como haviam evoluído. Os relatos históricos que começaram por anotar os sucessos do presente voltam-se então para o passado, recolhendo lendas e tradições, interpretando os vestígios da antiguidade que subsistiam ainda em costumes e usos. E dessa maneira criou-se uma história do passado. Era inevitável que essa história primitiva fosse a expressão das crenças e desejos do presente, e não a imagem verdadeira do passado. Muitas coisas já haviam sido esquecidas, enquanto outras haviam sido distorcidas, e alguns remanescentes do passado eram interpretados erradamente de modo a corresponderem às ideias contemporâneas. Além do mais, o motivo que levava as pessoas a escreverem história não era uma curiosidade objetiva, mas sim o desejo de influenciar seus contemporâneos, de animá-los e inspirá-los, ou mostrar-lhes um exemplo onde mirar-se. A memória consciente do homem com relação aos acontecimentos
do seu período de madureza pode bem ser comparada ao tipo primitivo de relatos da história, abre colchetes, uma crônica dos acontecimentos da época, fecha colchetes, enquanto as lembranças que ele tem de sua infância correspondem quanto às suas origens e credibilidade, a história das origens de uma nação compilada mais tarde e sob influências tendenciosas. Portanto, se a história de Leonardo a respeito do abutre que o visitou no berço houver sido apenas uma fantasia de uma época posterior, poderíamos concluir não valer a pena dedicar-lhe tanto tempo. Poderíamos satisfazer-nos em explicá-la a partir da tendência que ele próprio não esconde de considerar a sua preocupação com o voo dos pássaros como sendo uma fatalidade de seu. No entanto, menosprezando essa história, cometeríamos uma injustiça tão grande como faríamos se desprezássemos o conjunto de lendas, tradições e interpretações encontradas na história primitiva de uma nação. A despeito de todas as distorções e mal-entendidos, elas ainda representam a realidade do passado, representam aquilo que um povo constrói com a experiência de seus tempos primitivos e sob a influência de motivos que, poderosos em épocas passadas, ainda se fazem sentir na atualidade. E se fosse possível, através do conhecimento de todas as forças atuantes, desfazer essas distorções, não haveria dificuldade em desvendar a verdade histórica que se esconde atrás do acervo lendário. Isto se aplica também às lembranças da infância ou às fantasias do indivíduo. O que alguém crê lembrar da infância não pode ser considerado com indiferença. Como regra geral, os restos de recordações que ele próprio não compreende encobrem valiosos testemunhos dos traços mais importantes de seu desenvolvimento mental. Como hoje contamos nas técnicas da psicanálise com excelentes métodos que nos ajudam a trazer para a superfície esses elementos ocultos, podemos tentar preencher a lacuna que existe na história da vida de Leonardo, analisando a sua fantasia infantil. E, se ao fazê-lo não ficarmos satisfeitos com o grau de certeza que alcançamos, teremos de consolar-nos lembrando que inúmeros outros estudos sobre esse grande e enigmático homem não tiveram melhor destino. Se a examinarmos do ponto de vista de um psicanalista a fantasia de Leonardo acerca do abutre, não nos parecerá mais tão estranha. Verificaremos já ter encontrado casos semelhantes em muitas situações diferentes, em sonhos, por exemplo.
aventuramo-nos assim a traduzir a linguagem da fantasia em palavras mais facilmente compreensíveis. A tradução nos revelará então conteúdo erótico. A cauda, entre aspas, coda, é um dos símbolos mais familiares e substitui expressões referentes ao órgão masculino, tanto em italiano como em outras línguas. A situação na fantasia de um abutre abrindo a boca da criança e fustigando-a vigorosamente por dentro com a sua cauda corresponde à ideia de um ato de felatio, um ato sexual no qual o pênis é introduzido na boca da pessoa envolvida. É estranho que essa fantasia represente uma situação de caráter tão evidentemente passivo. Parece-se com certos sonhos e fantasias encontradas em mulheres ou em homossexuais passivos que desempenham um papel da mulher nas relações sexuais. Espero que o leitor não se deixe dominar por um sentimento de indignação que o impeça de seguir a psicanálise ao verificar que, em sua primitiva aplicação, infere uma imperdoável ofensa à memória de um homem grande e puro. Evidentemente, tal indignação jamais nos fará conhecer o significado da fantasia de infância de Leonardo. Por sua vez, Leonardo descreveu a fantasia da maneira mais inequívoca e nós não podemos abandonar nossa esperança, ou melhor, ainda nossa certeza de que uma fantasia dessa natureza terá de ter algum significado, da mesma forma que qualquer outra criação psíquica, e um sonho, uma visão, um delírio. Vamos, portanto, dar uma oportunidade ao trabalho da análise, que na verdade ainda não disse sua última palavra. A tendência a botar o órgão sexual masculino na boca e a chupá-lo, o que numa sociedade respeitável é considerado uma perversão sexual horrível, encontra-se, no entanto, com muita frequência entre as mulheres de hoje e de outros tempos também, como o evidenciam esculturas da antiguidade. E no ardor da paixão isso parece perder completamente o seu caráter repulsivo. Fantasias derivadas dessa tendência têm sido encontradas pelos médicos até mesmo em mulheres que nunca leram a Psychopathia Sexualis de Krafft e Bing ou outra qualquer fonte de informação que lhes mostrasse a possibilidade de obter satisfação sexual desse modo. Parece que as mulheres não sentem dificuldade em imaginar espontaneamente uma fantasia dessa natureza. Novas pesquisas levam-nos a verificar que essa situação que a moral condena com tanta severidade pode ser reduzida a uma origem das mais inocentes.
ela não faz senão reproduzir de modo diferente uma situação em que todos nós já nos sentimos confortáveis quando ainda mamávamos, abre parênteses, essendo io in culla, fecha parênteses, e punhamos em nossa boca o bico do seio de nossa mãe, abre parênteses, ou ama de leite, fecha parênteses, e o sugávamos. A impressão orgânica dessa experiência, a primeira fonte de prazer em nossa vida, permanece sem dúvida indelevelmente marcada em nós. E quando mais tarde a criança descobre o úbere da vaca, cuja função é a mesma que a do seio, porém que mais se assemelha a um pênis pela sua forma, sua posição embaixo da barriga, terá atingido a fase preliminar que mais tarde lhe permitirá formular a fantasia sexual repulsiva. Compreendemos então porque Leonardo veio a associar a lembrança de sua suposta experiência do abutre com a sua época de lactância. O que a fantasia encerra é meramente uma reminiscência do ato de sugar ou ser sugado. O seio de sua mãe, uma cena de humana beleza que ele, como tantos outros artistas, esmerou-se em reproduzir em seus quadros ao representar a Mãe de Deus e seu menino. Existe também um outro aspecto que ainda não compreendemos e que não devemos perder de vista. Essa recordação igualmente importante para ambos os sexos foi transformada pelo homem Leonardo numa fantasia homossexual passiva. Por enquanto, deixaremos de lado a relação que possa ter a homossexualidade com a imagem da criança mamando no seio da mãe, lembrando-nos apenas que a tradição, na verdade, sempre apontou Leonardo como sendo um homem de sentimentos homossexuais. Neste sentido, não tem muita importância para o nosso estudo saber se era justificada ou não a acusação feita ao jovem Leonardo, o que nos leva a classificar alguém como sendo um invertido não é o seu comportamento real, porém a sua atitude emocional. O nosso interesse é despertado a seguir por outra faceta incompreensível da fantasia infantil de Leonardo. Interpretamos a fantasia como o ato de ser amamentado por sua mãe e vemos a mãe ser substituída por um abutre. De onde veio esse abutre e por que motivo aparece nesse lugar? Neste ponto, surge em nossa mente um pensamento vindo de tão longe que somos quase tentados a pô-lo de lado. Nos hieróglifos do Antigo Egito, a mãe era representada pela imagem de um abutre. Os egípcios veneravam também uma deusa-mãe, que era representada com cabeça de abutre
ou então com várias cabeças, das quais pelo menos uma era de abutre. O nome dessa deusa era pronunciado Mut.